Boa noite, pessoal. Boa noite de sábado para todos. Eu agradeço mais esse convite da amiga Dalva para mais uma conversa aqui, no canal do Grupo Espírita Teresa de Jesus. E hoje falaremos de futuro da humanidade. Vamos conversar sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e nada mais afim, do que essa semana aí, da semana do 7 de setembro, Semana da Pátria. Na obra, gente, os intelectuais e o espiritismo, nós podemos encontrar, inclusive, o início, já entrando um pouquinho no tema que nós vamos conversar melhor, nós vamos, então, encontrar esse início do movimento espírita brasileiro e a necessidade imperiosa, essa necessidade do florescimento, no Brasil do espiritismo. Os espíritos, como Bezerra de Menezes, Humberto de Campos e tantos outros, nos trazem mensagens valiosas sobre essa necessidade de florescimento do espiritismo. Então, após essas breves palavras, nós vamos conversar agora, fazer uma leitura atenta de um texto para preparar a nossa harmonização para a conversa que vamos fazer e antes a prece. Então, hoje, nós temos aqui, eu vou ampliar para vocês, um texto que é o prefácio lá do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é o assunto nosso de hoje, sobretudo o livro e o assunto, que o livro leva o nome. E é um texto do Emmanuel, quem psicografou o livro e o texto que vamos ler foi o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, o livro, como eu já falei, é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E repetindo, nós estamos falando do prefácio. Vamos ler o prefácio desse livro, nesse momento. Então, vamos começar. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o prefácio. Meus caros filhos, venho falar-vos do trabalho em que agora colaborais com o nosso amigo desencarnado, no sentido de esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho, a que tantas vezes nos referimos em nossos diversos comunicados. O nosso irmão Humberto tem nesse assunto largo campo de trabalho a percorrer, com as suas facilidades de expressão e com o espírito de simpatia de que dispõe como escritor em face da mentalidade geral do Brasil. Os dados que ele fornece nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. E continuando, então, este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Humboldt, visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou, extasiado, que ali se encontrava o celeiro do mundo. O grande cientista asseverou uma grande verdade. Precisamos, porém, desdobrá-la, entendendo-a do seu sentido econômico à sua significação espiritual. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro
de claridades espirituais do orbe inteiro. Nestes tempos de confusionismo amargo, consideramos de utilidade um trabalho desta natureza e com a permissão dos nossos maiores, né, dos planos elevados, empreendemos mais esta obra humilde, agradecendo a vossa desinteressada e espontânea colaboração. Nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras. Por quê? Se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França, se a Inglaterra tem sido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento, no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil, a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a vontade de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Eis, em síntese, o porquê da nossa atuação nesse sentido. O nosso irmão encontra mais facilidade para vazar o seu pensamento em solenidade com o médium, como se ainda se encontrasse no seu escritório solitário. Daí a razão por que as páginas em apreço foram produzidas de molde a se apresentarem às oportunidades do momento. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria, do cruzeiro, e que, nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais, no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Quem escreveu foi o Espírito de Emmanuel. Bom, e agora nós vamos fazer a nossa prece dessa nossa conversa, né, de início, e vamos assim fechando os nossos olhos, limpando nossas mentes, e como sempre agradecer a oportunidade de estarmos reunidos num salão, né, com as mesmas vibrações, energias, como se presencialmente tivéssemos. De certa forma, estamos. Agradecemos pela oportunidade, agradecemos por toda a presença e proteção dos nossos guias e mentores. Pedimos que esse nosso encontro de hoje possa receber toda a energia necessária, a proteção necessária e também o apoio para que possamos juntos compreender um pouco mais daquilo que for conversado na noite de hoje. Que assim seja, Pai querido, no amparo de Mestre Jesus, graças a Deus. Bom, pessoal, então agora, vamos lá, né? Vamos, após a prece inicial, começar os nossos estudos, né? A nossa conversa de hoje. E vamos inicialmente falar sobre a reencarnação dos povos, né? E falando dessa reencarnação dos povos, nós temos que falar, né, de espiritismo, e de reencarnação é falar também de degredos planetários, de formação da humanidade terrena e do futuro, né, da humanidade, né, do planeta Terra, tanto formação quanto do futuro.
Sim, gente. Há humanos em milhares de mundos habitados em todo esse universo. E falar sobre tudo isso é também falar do Brasil, sobretudo nesse momento que nós vivemos. Então, o caminho que percorremos até hoje passou por constelações, por outros mundos, outras civilizações interplanetárias, né? E desde a constelação de Draco, Órion, do planeta Nibiru, até né, o sistema Capella, né? Nós temos toda essa história que veio aqui para o nosso orbe terreno, ou seja, para o nosso planeta Terra. E esse caminho todo também foi trilhado por todo né, esse enorme grupo de espíritos que passou, né, que esteve em todas essas paragens que eu citei e hoje em dia estão na Terra, e muitos somos nós, grupo de espíritos de outros mundos, que passaram aqui na Terra, na história da civilização, pela Índia, ancestral nas cavernas do Himalaia, né, pela Ásia, pelo norte da África, Egito, com Krishna, Buda, Zoroastro, Nanak, com os profetas da Bíblia e mais ainda com Jesus. Então, os outros, né, os fenômenos, perdão, espíritas, a noção de reencarnação e a ideia né, cristã sempre foram grandes verdades conhecidas. E mais ainda, todo esse caminho percorrido nos traz a esse momento do ano de 2022 no nosso país, nesse instante que estamos, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. As ideias cristãs e do Espiritismo foram plantadas pelo grande filósofo Sócrates. O cristianismo primitivo herdou as noções sobre reencarnação do Velho Testamento, não é mesmo? Jesus confirmou, gente, através né, de seus ensinamentos, a reencarnação, o futuro da alma, o reino de Deus, a vida eterna do Espírito infinito. Bom, o livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, nos aponta que cada nação tem uma característica própria, peculiar, que é aproveitada pelos espíritos superiores na evolução da humanidade. Então, essas coletividades de antigas civilizações, elas retornam na forma de outras nações, civilizações antigas nesse mundo e até antes desse mundo também. O objetivo desse retorno é a contribuição fornecida por suas qualidades para os novos avanços, para as contribuições de melhoria. E ainda lá no livro A Caminho da Luz, é descrito 4 nações que retornam em 6 outras, dando uma ideia de como essas nações contribuíram para o mundo que temos hoje. Isso tudo serve na nossa conversa de hoje, nós vamos ver mais adiante. Esses encaixes todos, sim, conhecer o passado individual, né? E o coletivo é decisivo para o espírito, né? Para cada um de nós avançar no aperfeiçoamento, na evolução, no burilamento, né? No processo evolutivo de cada um de nós. É importantíssimo conhecermos o nosso passado, as nossas inclinações, né? Tanto individuais como também da coletividade. Então, em Portugal e na Espanha, por exemplo, nações irmãs reencarnam os antigos fenícios, exímios navegadores, para quem lembra da história. A Fenícia, por sinal, ela se localizava onde hoje é a região lá do Líbano, né? A Síria e norte de Israel. E possuía uma cultura comercial marítima. Inclusive, ainda tinha a questão, né, Cartago, Fenícia e por aí vai. Mas isso é outro assunto, mas tem um encaixe de citação agora. Aventureiros e apaixonados, então, os fenícios, né, eram né, pelo mar. E esses antigos fenícios vieram a ser, então, descobridores e colonizadores em maior parte das terras além do Atlântico, ainda na época deles. Aí já na região da França, sobretudo em Paris e regiões próximas, e também lá na Itália, nós tivemos a reencarnação dos antigos atenienses, já, né, outro povo, com sua enorme paixão pelo saber,
né, os fenícios com a expansão, né, marítima e tal, e os atenienses pela expansão, né, pela paixão pelo saber, a peculiaridade. Esse grupo desses antigos atenienses, que reencarnaram na França, promoveram um grande avanço na cultura e na ciência. Lançaram novos ideais, novas formas de pensar, trouxeram o iluminismo que foi o responsável pelas revelações e lutas pela liberdade dos povos, presos sobre, né, os jugos de reis déspotas, reis tiranos antigos. E na Prússia, reencarnaram, olha só, mas outro exemplo, as almas rebeldes e embrutecidas dos antigos espartanos. Nós lembramos, né, temos até filmes, aí, cinema, 300, e por aí vai, Aníbal, né, por aí. Bom, então esse grupo, né, dos espartanos deu origem ao que ficou conhecido como o pangermanismo, uma ideologia de superioridade dos povos germânicos, que combinou com o nazismo. Então, os antigos romanos, olha, outro exemplo, renasceram na Grã-Bretanha. A educação, a prudência e o amor às regras de Roma são evidentes, são características bem particulares do povo britânico. Renasceram com o objetivo de quê? De retornar às rédeas que deixaram escapar enquanto romanos e auxiliar as demais nações, né, do mundo. Então, nós estamos vendo aí essas peculiaridades dos povos antigos, que cada um colabora com aquilo que temos hoje. Então, agora, vamos aí, dando continuidade, falarmos, né, da chegada dos portugueses, a primeira missa no Brasil, né, o descobrimento do Brasil na visão, né, pela visão espírita. Inspirados, então, gente, pelo grande espírito de Henrique de Sagres e suas falanges de espíritos de navegadores, os portugueses pisaram, enfim, em terras brasileiras no famoso 22 de abril. E a chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, gente, a mando da coroa portuguesa, ocorreu de acordo com os planos do governador do planeta Terra, nosso querido e grande mestre Jesus, o Cristo planetário. Quando avistou, né, os portugueses avistaram Porto Seguro, na Bahia, né, Cabral não imaginava, gente, que estava cravando bandeira para desbravar o país que seria no futuro, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Pouca gente conhece essa história espiritual, né? A história espiritual desses acontecimentos, eu repito. Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, afirma que o Brasil nasceu, gente, para ter um destino glorioso dentre as nações do mundo. Quanto à questão do descobrimento, Cabral fez talvez o que nós podemos chamar de ato oficial de tomada de posse, né? Então, em vez de descobrimento, a gente aprende, né, de pequenininho, que descobriu o Brasil, nossa, né, por acaso, tudo mais. Bom, segundo o historiador português Jorge Couto, em seu livro A Construção do Brasil, lançado em 1996, o navegador português Duarte Pacheco já havia comandado uma expedição à costa brasileira em 1498, a mando do rei, né, da época, Dom Manuel, para ter certeza de quê? De que existiam terras mais ao sul. Isso ocorreu antes, né, da frota de Cabral chegar ao Brasil. E pouco tempo depois de pisar em solo brasileiro, Cabral, e tomar posse, então, tivemos a primeira missa no Brasil, retornando aqui a chegada dos portugueses. Essa missa, gente, essa primeira missa foi celebrada pelo frei Henrique de Coimbra, junto com 8 missionários franciscanos e alguns sacerdotes, para quem, né, lembra da história. Mas esse evento, né, ele ocorreu
de acordo com os livros de história, em 26 de abril de 1500. Uma data que, de acordo ao nosso calendário de hoje, deve ser referenciada como dia 6 de maio. Então, essa missa, né, foi importantíssima, logo após o descobrimento, tomada de posse do Brasil. Ela foi realizada lá na Praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabralha, vamos lembrar aqui, litoral, né, lá do estado da Bahia. Participaram, gente, da missa os portugueses que faziam parte da expedição, estavam nos navios, né, a maioria deles composta por marinheiros. E também nós tivemos cerca de 200 índios. Em sua carta ao rei português, que a gente se baseia, os livros se baseiam para tentar conseguir mais detalhes desse fato, não só do descobrimento, a carta, né, ao rei português Dom Manuel, o escrivão Pero Vaz de Caminha descreveu a celebração feita em um altar muito bem arranjado e que, segundo observou, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Atualmente, a pequena ilha, gente, não existe mais. Por quê? Os movimentos das marés, né, vão transformando a paisagem. Então, os detalhes dessa primeira missa do Brasil, estou fazendo questão aqui de destacar logo após o descobrimento, sob os olhos do plano físico, enquanto isso narrado pela carta, né, dirigida, né, ao rei de Portugal, Dom Manuel. O relato é, como já falei aqui, de Pero Vaz de Caminha, o escrivão-mor da esquadra, famosíssimo Caminha. Então ele, Caminha, narra todos os detalhes desse episódio que marca o início da história do Brasil. No mundo espiritual, agora a gente acrescenta nesses bastidores, Humberto de Campos nos conta que Jesus transplantou para o Brasil a árvore de seu amor e de sua piedade, a árvore da misericórdia do Cristo. Foi como se trouxesse a doce paisagem dilatada de Tiberíades. Para quem não lembra, em Tiberíades, Jesus andou sobre as águas, acalmou a tempestade, gente, e realizou a multiplicação dos peixes. Então, a energia, né, do Santo Graal foi trazida, enfim, para as terras brasileiras. Bom, dando essa continuidade, né, sobre a chegada, a gente recua um pouco para ver aí os momentos que precederam os séculos anteriores, próximos. Vamos falar aqui, né, do grande Henrique de Sagres, da preparação dos portugueses para descobrir a tomada do Brasil, como é que a espiritualidade ela preparou isso. Então, no início do século XIV, reencarna, lá no dia 4 de março de 1394, na cidade do Porto, em Portugal, Dom Henrique de Avis, mais conhecido como o Infante Henrique de Sagres, gente. E foi o espírito Ismael, que é o protetor espiritual do Brasil, que comunicou ao espírito de Henrique de Sagres que ele reencarnaria. A escolha foi do próprio Jesus, gente. Foi então do próprio Jesus que o espírito que reencarnaria como Henrique de Sagres, que era conhecido antes como Iléu ou Eliu, né, antes de renascer, né, ele escutou do próprio Jesus o seguinte, de acordo com o livro: enviei-te a Portugal com o fim de lhe reerguer as energias, compensando os seus grandes esforços de povo humilde e laborioso. Bom, renasce, então, né, como Henrique de Sagres, o Iléu, né, como Henrique de Sagres, como quinto filho de João I de Portugal, fundador da dinastia de Avis, e foi o principal impulsionador da expansão marítima portuguesa. Também foi o administrador da Ordem do Nosso Senhor Jesus Cristo, mais conhecida como Ordem de Cristo, né? Tem os símbolos lá nas velas, né, das naus, muito conhecidas hoje.
Então, foi herdeira das propriedades e privilégios da Ordem do Templo, né? A Ordem de Cristo. Para quem não conhece a Ordem do Templo, Templários, por aí vai. A cruz de Cristo, símbolo da ordem, como eu falei aqui, está nas velas das naus, foi usada, né, lá nas velas, né, das embarcações, durante as viagens marítimas. A ordem do templo, gente, ao longo de outras ordens, tivemos outras ordens, né, militares, era uma, né, daquele momento que cooperava com os exércitos dos reis e senhores cristãos das cruzadas. E em vidas anteriores, esse mesmo espírito viveu sobre, né, o do Henrique de Sá, como eu falei, sobre a personalidade de Iléu ou Eliu, grande mestre judeu, que foi o Iléu, né, o Eliu, por sua vez, avô de Gamaliel. E quem foi Gamaliel, quem lembra, lá, né, do texto bíblico? Foi mestre de Saulo de Tarso, cego de Damasco, né? Paulo de Tarso, nosso grande apóstolo Paulo. Então, Iléu era reverenciado como um verdadeiro líder espiritual e religioso, gente. Iléu, Eliu, né? Foi responsável pelo estabelecimento de Alachá, o conjunto de regras baseadas na interpretação da Torá, para quem lembra. Então, antes de ser Iléu, ainda antes de ter sido, né, o pai de Gamaliel, né, dos tempos de Jesus, esse grande espírito, né, foi Zoroastro, o Zaratustra, um profeta persa, fundador, para quem, né, do zoroastrismo. E Zoroastro, gente, foi o autor do Zend-Avesta, que é o livro sagrado dos persas. Mas assim, né, mas enfim, né, aí ele reencarnou ali esse grande espírito que foi Zoroastro, barra Zaratustra, que foi Iléu, Eliu, reencarna como Henrique de Sagres, fundou a Escola de Sagres, que é uma grande escola de navegação, com o objetivo espiritual, a pretensão espiritual que é descobrir no futuro a terra de Vera Cruz, ou seja, o nosso querido Brasil. Desde a expedição de Ceuta, né, em 1415, que, para quem não sabe, essa expedição de Ceuta simboliza o começo da expansão ultramarina, né, de Portugal. Henrique de Sagres deixou transparecer que tinha a certeza da existência, olha só, das terras maravilhosas, cuja beleza ele havia contemplado com seus olhos espirituais no passado longínquo. Isso também é um assunto para outra conversa. Bom, a prova de que os seus estudos particulares falavam da terra, né, desconhecida, nós temos o mapa, então, de André Bianco, datado de 1448. É isso, 448, recolhendo a minha colinha aqui, que mencionava uma região fronteira à África. Então, o espírito de Henrique de Sagres conduziu os portugueses até o momento do ato oficial de tomada de posse do Brasil, gente. Emmanuel afirmou no prefácio da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que nós lemos aqui como texto de início, como página inicial, né? Ele afirmou o quê? Que o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, tá? Mas também facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e ser o maior celeiro das claridades espirituais do mundo. Então, desde a expedição de Ceuta, né, que nós falamos sobre ela, o infante Dom Henrique de Sagres deixou transparecer, gente, que tinha a certeza da existência das terras maravilhosas do Brasil. Bom, agora, né, dando continuidade à conversa, vamos falar um pouquinho, né, mais de forma densa, vamos falar de forma espalhada, citando aqui, mas agora vamos falar do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E nessa fala, né, dando essa continuidade, a gente pode dizer o quê? Ao ler a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho,
nós somos, gente, esclarecidos ainda mais, né, do que nunca sobre a história do Brasil. Jesus, gente, jamais deixou de estar no comando do país. Tá? E nos momentos atuais não é diferente, embora a gente veja uma série de situações, né, de já algumas décadas para cá, e por aí vai. Então há um governador, e nem no mundo, porque há um verdadeiro governo espiritual agindo em todo o planeta Terra. Tá? A gente às vezes acha que as coisas estão fora do rumo e tudo, mas a espiritualidade superior está atenta. O Cristo do planetário, né? Jesus e seus auxiliares estão atentos. Os outros Cristos do sistema solar também em conjunto com Jesus. As outras civilizações, né, mais evoluídas do que o planeta Terra, do que a humanidade terrena, também estão aqui com carinho, torcendo por nós, nos auxiliando naquilo que é permitido. Então, o livro, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos traz a elucidação da história da civilização brasileira, gente, em sua marcha, através dos tempos. E Jesus transplantou, como eu já falei, né, da Palestina, eu falei de Tiberíades com vocês antes, a importância de Tiberíades, né? Ele transplantou, então, da Palestina para a América do Sul. A árvore, né? A sua árvore para essa nova terra, com a forma de um coração. Essa energia, né, do Cristo, né? E por aí vai. Então, não por acaso foi a ordem de Cristo, que eu falei, né, os navios, o símbolo, Henrique de Sagres e por aí vai. Então, nós temos, além desse livro, citando novamente o outro, que é Se o livro A Caminho da Luz aborda a história da civilização terrestre à luz do Espiritismo, o livro Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho descreve, gente, a trajetória da nacionalidade brasileira, desde a Escola de Sagres, em Portugal, até a proclamação da República Brasileira em 1889. Então, os fatos históricos, eles são expostos em conjunto com os bastidores espirituais, que é muito interessante. O Brasil possui, repetindo, uma missão coletiva mundial de grande amplitude, de enorme envergadura, e isso é algo muito incômodo para os irmãozinhos ignorantes, os espíritos das sombras. Isso é algo muito incômodo para esse espírito das sombras. O Brasil tem um objetivo contrário aos interesses de grupos ainda mergulhados na ignorância, que não querem que isso aqui progrida, porque sabe que tem a questão da transição planetária e do degredo, né, do expulsamento aqui do planeta Terra. Então, as trevas buscam, a partir dos umbrais do Brasil, influenciar todo tipo de atitudes, iniciativas e legislações contrárias ao bem. Tentativas como, por exemplo, a liberação irrestrita do aborto, são exemplos, né, de situações contrárias ao progresso e elevação espiritual da coletividade. Né? E tem muitos livros que falam dessas atuações. Nós temos o livro Os Dragões, né, lá da Maria Modesto Cravo. Nós temos também Herdeiros do Novo Mundo, do médium André Luiz Ruiz, ditado pelo espírito, né, o Lúcius, e várias outras obras que especificam lá, né, como as tentativas. Bom, então, acima das conjunturas humanas e da astúcia política de bastidores, o Brasil está vinculado ao programa de Jesus em relação ao mundo. A esperança do mundo. Então, sob o céu noturno brasileiro, ao Cruzeiro do Sul, né, lembra aos brasileiros o compromisso coletivo que a nação brasileira tem, que todos nós temos. A maioria de nós, ao ouvir referências, tá, sobre a história do cristianismo, se recorda de figuras, né, que participaram de encontros e perseguições entre os que se tornavam adeptos do Cristo.
os primeiros cristãos eram jogados às arenas, né, lá aos leões, gente. Quem lembra disso? Bastava negar Jesus que se salvavam, né, dos leões, mas muitos não negavam Jesus e eram mortos nas arenas. Quem lê os livros, há 2000 anos, 50 anos depois, vai saber um pouco mais sobre isso. E hoje a gente não precisa chegar a esse ponto de ter que morrer aos leões para aceitar, né, os ensinamentos do mestre. Bom, então o mesmo acontece, lembrando desse pessoal todo, quando nós estudamos a história da colonização brasileira. Grandes almas, gente, encarnaram no Brasil, dando exemplos fantásticos. Né? Após os anos 1500, os primeiros anos, né, o descobrimento, por aí vai. Nós temos, por exemplo, o senador Publio Lentulus, que reencarna como padre Manuel da Nóbrega, chamado pelos índios como Hermano Manuel. E aí ele ficou conhecido como nosso querido e grande espírito Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, de outra alma grandiosa. Então, o pastor, outro exemplo, né, protestante Johann Caspar Lavater, quem lembra, reencarnou também no Brasil, na figura do grande Eurípides Barçanufo. O pastor, né, Lavater, para quem não lembra, foi um médium que escreveu, lá no século XVIII, as cartas consoladoras, tá? Nas quais era descrito o estado da alma após a morte de Maria, olhando aqui a minha colinha, Fedorovna, imperatriz da Rússia. Bom, então tivemos ainda outro, né, João Ramalho, que depois reencarnou como Antônio Gonçalves da Silva, quem lembra? Mais conhecido como Batuíra. O padre José de Anchieta, essa enorme figura que depois reencarnou como quem? Como Frei Fabiano de Cristo. Outro também, Bartolomeu dos Mártires. E também Diogo Giacomo, Leonardo Nunes e muitos outros nós podemos citar. Cada um aqui dá uma conversa separada, né? Muito boa. Então, o padre Manuel... conviveu com ele, mas foi José de Anchieta, no Manuel da Nóbrega, né? Então, o padre José de Anchieta foi um dos que impediram a implantação, gente, dos tribunais da Inquisição em solo brasileiro. Essas almas que eu citei, exemplifiquei, são algumas das almas que tiveram presença decisiva na evolução do povo brasileiro, da mentalidade, das ideias sociais e humanas, né, em terras brasileiras. Mas é claro que não podemos esquecer do nosso grande guardião do Brasil. Eu já até falei o nome dele aqui antes. Quem recebe do próprio Jesus a incumbência de ser o guia espiritual do Brasil, gente? Quem é? O grande anjo protetor do Brasil, Ismael. É aquele mesmo filho de Abraão com a egípcia Agar, lá no livro de Gênesis. Bom, então, uma pleiade de espíritos elevados foi designada para auxiliar o guia espiritual do Brasil, Ismael. E Jesus, inclusive, disse para Ismael: Ismael, manda ao meu coração que doravante sejas você o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Então, Ismael, muito emocionado pelo reconhecimento, né, de Jesus, né, e nele inscreve em letras azuis o lema imortal, né, de Ismael, qual é? Deus, Cristo e caridade. Ismael trouxe o espiritismo ao Brasil. Inicialmente, por meio de 2 médicos humanitários, para quem lembra o nome deles. Quem? Bento Muri foi um, e o outro Vicente Martins. Bom, eles eram médicos homeopatas. Então, gente, ambos traziam por lema, intuitivamente, os mesmos termos da bandeira de Ismael. Qual é? Deus, de novo, né? Deus, Cristo e caridade. A missão dada por Jesus e Ismael é a de implantar a terra nova, estabelecer o bem em nosso planeta, tendo o Brasil como ponto central, gente, da difusão da mensagem do Cristo. Então, Ismael foi comprometido com a liderança espiritual da nação brasileira desde o descobrimento do Brasil.
zelando pelo povo brasileiro em todos os acontecimentos. A própria formação, né, do Brasil foi um passo importante para a formação da alma coletiva do nosso povo e a concretização do caminho espiritual planejado para o nosso país Brasil, a terra do Cruzeiro, a pátria do Cruzeiro. Então, um povo, gente, que inicialmente teve formação, indígenas africanos e europeus, indígenas, né, que eram os mais simples de coração. E depois nós tivemos quem? Os africanos, que eram aqueles sedentos de justiça, da justiça divina, a expressão dos humildes e dos aflitos. E, por fim, os europeus, que trouxeram os avanços do campo da ciência e outros acontecimentos. É lógico que no meio dessa história nós tivemos caminhos tortuosos, né? Ismael, por exemplo, se preocupou muito com os rumos que o Brasil tomou, né? O Brasil colonial, por ocasião da escravidão, que foi adotado como solução para a mão de obra. Mas nós sabemos que toda essa questão da escravidão que ocorreu no Brasil não se compara às situações, as piores coisas que ocorreram no Brasil, nem se comparam com outras coisas terríveis que aconteceram em outros locais, mundo afora, na história da civilização. Os bandeirantes também, né, foram inspirados por Ismael. Quem lembra dos bandeirantes? Os desbravadores do Brasil conquistaram muitas terras, gente. Então, Ismael protegeu o Brasil e protege nos momentos, né? Quem lembra das invasões francesas e holandesas. Tivemos a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, que contribuiu para desenvolver e proteger o Brasil. E um pouco mais adiante, em 1884, Dr. Bezerra de Menezes, outra enorme alma, né, que renasceu, né, no solo brasileiro, durante o reinado de Dom Pedro II. Ele organiza o espiritismo em nosso país. Então, nós temos também, né, agora, falar um pouquinho do espiritismo no Brasil no meio desse desenvolvimento todo. Nós tivemos, gente, entre os anos 1848, 1857, 1860, 1875, o momento em que a humanidade, enfim, recebe um enorme presente. O espiritismo, de certa forma, né, ele desperta em 1848 em uma casa de madeira, lá no vilarejo de Aidesville, do estado americano de Nova York. Batidas e ruídos vindos das paredes tornaram famosas as irmãs Fox. Grande repercussão. Esses acontecimentos, né, eram manifestações do espírito Charles B. Hosman. Bom, aí em abril de 1853, a imprensa anuncia pela primeira vez, né, a chegada desses acontecimentos na Europa, das Américas para a Europa, para depois vir para o Brasil, olha só. E no mesmo ano, né, o navio Washington parte de Nova York para o porto de Bremen, levando médios, livros, brochuras e jornais, né, e o impacto na Europa estava acontecendo, que veio também as mesas girantes e os demais fenômenos que sempre existiram e que se tornaram destaque naquela época e aconteceu um período, né, esses fenômenos na Europa, nesse momento aí, que foi a invasão dos espíritos. Né? Tudo aquilo que a gente sempre viu nos relatos, os fenômenos, nos textos bíblicos e nas histórias, né, das civilizações, que sempre ocorreram, os fenômenos espirituais, mediúnicos, ocorreram nesse momento com grande destaque. Então, o que nós tivemos? A partir daí, o fenômeno das mesas dançantes, como era chamado nos jornais da época, dançantes ou girantes, virou febre, né, na Europa. E, obviamente, que teve gente que explorou, abusando de forma errada, teve charlatão e tudo mais, sempre tem, né, mas os fenômenos reais ocorreram bastante. Até que, em 18 de abril de 1857, tivemos a publicação do Livro dos Espíritos em Paris, na França. Ou seja, o Consolador prometido por Jesus, enfim, chegou.
Através dele, o mundo passou a ser esclarecido pela razão, sobre a justiça divina, sobre o mundo espiritual e sobre a lei da reencarnação, que é a justiça divina. Então, em 1875, avançando mais um pouquinho, enfim, depois disso tudo, o Espiritismo chega ao Brasil. Né? Tiveram outras situações antes, mas esse destaque de 1875 se dá porque a pessoa, sob o pseudônimo Fortúnio, que hoje sabemos que é o médico Joaquim Carlos Travassos, fez a primeira tradução para a língua portuguesa de O Livro dos Espíritos. E fez isso a partir da 20ª edição francesa de O Livro dos Espíritos. Então, desde o lançamento, gente, de O Livro dos Espíritos, nós tivemos o quê? Desde esse lançamento, né, em 18 de abril de 1857, até a sua primeira tradução em solo brasileiro, nós tivemos aí esse período de 18 anos, 1857 a 1875. A partir desse momento, 1875, o contato, né, e contando com muitos esforços, né, claro, de homens como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, né, e de médiuns como Francisco Canto Xavier e de Divaldo Pereira Franco, o espiritismo codificado, gente, ele foi recebido, né, e continua tendo ampla aceitação pelo povo brasileiro. E a doutrina espírita teve um avanço, então, notável, né, desde os primeiros anos em solo nacional. O fenômeno das mesas girantes, das mesas dançantes, se tornou sucesso aqui na Pátria do Cruzeiro. Né? No Rio de Janeiro, nem mesmo a igreja, né, que fez as ressalvas lá em 1860, né, acho que foi por Casimir de todos minha cola aqui, diretor do prestigiado Colégio Francês, né, ele publicou Os Tempos São Chegados, primeiro livro espírita em português, né? Então, por isso que eu falei que foi um pouco antes de 1875, quando foi a tradução do Livro dos Espíritos, e já teve uma repercussão da igreja, né, que ressalvas. Bom, a reação da igreja ao espiritismo, né, na cidade do Rio de Janeiro, só viria com força 20 anos depois disso. Aí nós tivemos um movimento, né, proliferado ainda mais nas cidades brasileiras. E onde a reação da igreja foi mais dura contra o espiritismo foi na Bahia, a ponto de uma carta com o título Erros Perniciosos do Espiritismo ter sido escrita pelo arcebispo, né, em julho de 1867. E o próprio professor, né, o próprio Allan Kardec, ou seja, o professor Rivaio, ele festejou em uma edição de 1864 da Revista Espírita, afirmando lá com satisfação o seguinte, a frase é essa, olha, que a ideia espírita faz progressos sensíveis no Rio de Janeiro, onde ela conta com numerosos representantes fervorosos e devotados. Assim escreveu Kardec. E agora, né, pessoal do chat, pessoal que está assistindo, nós chegamos aqui na parte final já da nossa conversa, toda em apertadíssima síntese. Então, nós podemos dizer que o processo, né, gente, em que planetas sofrem mudanças para evoluir, se chama transição planetária, né? E nós estamos conversando sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que tem esse encaixe perfeito para esse momento que estamos vivendo agora. Tivemos a pandemia, né? Bom, então, nosso planeta, né? Temos. Nosso planeta Terra já está em fase final de outro processo de transição. Tivemos vários, né, juízos gerais. Só que nesse momento é uma transição para um mundo melhor, que é o mundo de regeneração, saindo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E já estão ocorrendo mudanças, já faz tempo, desde a chegada dos espíritos expulsos, né, de outros mundos até o atual momento de pandemia, né, de SARS-CoV-2. A humanidade terrena foi, gente, submetida a diversos flagelos, né, a acidentes naturais, né, tormentos da natureza, pestes e guerras mundiais. Mas também foi agraciada, né, por outro lado,
com visitas de seres iluminados. E nesse contexto, os grupos de espíritos que se arrependeram e aprenderam a amar o Cristo e suas ideias renasceram aqui no Brasil. É o famoso tronco judaico-cristão, né? Que muitos de nós jogamos pedra lá em Jesus, né? Lá na crucificação, né? Hoje estamos aqui, redimidos, arrependidos. Então, um mundo de regeneração melhor do que o atual está sendo organizado para todos a partir de terras brasileiras, sobretudo por espíritos como nós, que temos a consciência, né, dos nossos erros, buscamos ter e buscamos nos corrigir o tempo todo. Bom, a pátria do Cruzeiro, gente, diminuindo aqui, né? A pátria verde e amarela foi preparada para conduzir o mundo do futuro. Jesus escolhe Portugal para colonizar a nova terra que é o Brasil. Os espíritos conduzem, como nós vimos aí na conversa, né? Relembrando, as caravelas de Cabral até o Brasil. Os espíritos, então, né? Dom Henrique, o milenar mestre Zoroastro, depois Iléu, reencarna em Portugal e promove o início do caminho que conduziu os portugueses ao Brasil. Reencarna, né, Henrique de Sagres em 4 de março de 1394 e desencarna em 13 de novembro, de 1460, tendo ele cumprido uma das missões mais relevantes para o mundo. O Brasil, pessoal, é o país com a maior concentração de cristãos do mundo. Cristãos, na concepção, né, do entendimento que eu falo aqui, que eu trago, são todos aqueles que se esforçam diariamente na prática do amor, ensinados principalmente por Mestre Jesus. Sim. Então, o povo brasileiro, ele é acolhedor, amoroso, tem fé em Deus e no Cristo. Um povo que possui uma enorme, gente, espiritualidade. O pessoal fala hoje, né, dessas características de brasilidade. Então, a maior concentração de médiuns, ou seja, de pessoas com dons. E isso é chamado, esses dons, de mediunidade. Então, a maior concentração, nós podemos ver em todo o planeta, né? Isso ocorre em templos, casas e terreiros e de muitos credos. Então, não existe em todo o planeta uma forma tão única, tão natural de viver, falar, experienciar, manifestar e enxergar os fenômenos mediúnicos e o mundo espiritual. Há um fantástico sincretismo de costumes, credos, filosofias, religiões, igrejas, casas espíritas. E, de uma forma geral, a convivência entre os mais variados credos demonstra o quê? Uma enorme tolerância. Até existem as demonstrações, né? Algumas demonstrações infelizes dos mais diversos tipos de preconceitos, né? Atos que representam em si falta de Jesus nos corações. Todavia, as manifestações desses erros, gente, é muito mais suave, graças a Deus. Quando a gente começa a prestar atenção, quando se compara do que ocorre em outras terras estrangeiras, que tem gente que mata, outros queimados já, né, desde o século passado, tem organizações especializadas nisso, né? Queimadas em fogueiras, né, em cruz de fogueira e por aí vai, que não é praticado, né? Isso aqui no Brasil, longe disso. Mas é preciso, mesmo assim, independente do grau, né, de preconceito, é errado, e é preciso educar, né, os que ainda cometem qualquer tipo de preconceito em qualquer grau. É preciso educar o agressor, mas também é preciso afastar a vítima, gente, da vítima, essa sede feroz de vingança que só piora a violência. Muitos se esquecem que Jesus disse também, né? Amai os vossos inimigos. Mas, é claro, é um exercício muito difícil, muito complicado para nós ainda. Pisou no nosso pé, a gente já mostra, né, toda a nossa inferioridade, né? Xinga e tal, tudo mais. Imagina outras coisas mais graves. Então, é um exercício ainda muito complicado, porque somos espíritos ignorantes
vivendo ainda em um grande hospital, né, que é o mundo de provas e expiações, que é chamado aí de planeta Terra, nosso planeta Terra. Por isso Jesus disse, não vim para os sãos, vim para os doentes, que somos nós. O objetivo do Brasil é de ensinar, gente, sim, aos homens, o amai o próximo, como a si mesmo. Com desapego, né, do orgulho, da vaidade, da inveja, da hipocrisia, da falsidade, da ganância e dos vícios materiais. Esse é o verdadeiro progresso a ser perseguido por todos nós. E nesse momento, gente, que estamos aqui, né, no finalzinho da nossa conversa, com o nosso tempo já aí, vamos então elevar aí o nosso pensamento, vamos fazer a nossa prece, tá? E nesse instante, vamos cerrar os nossos olhos e vamos agradecer, né, pela oportunidade de termos estado juntos. E vamos pedir que essa energia renovadora, essa energia de amor, essa energia de paz esteja conosco durante todos os dias, né? Nossa casa tenha sido agraciada, banhada por chuvas de bênção desses instantes que nós estamos juntos, pela espiritualidade amiga, né, pelos trabalhadores do plano espiritual, e que essas palavras que nós estamos aqui conversando possam ser escutadas por muitas pessoas, e toda a energia que foi gerada desse nosso encontro permaneça aqui, né, nessa gravação, e que todos possam recebê-la quando assistirem, né, a nossa conversa. Que assim seja, Pai querido, no amparo de Mãe Santíssima, no abraço de Mestre Jesus, graças a Deus. Bom, pessoal, eu agradeço, né, tá, a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sempre agradeço, obrigado pelo convite. E não esqueçam, né, de curtir aí o vídeo, de indicar para todas as pessoas e também, gente, para assistir os demais vídeos do canal, assistir, curtir, não é? E indicar para todos. Que todos tenham uma boa noite de sábado, pessoal, e um bom domingo, tá? E uma boa semana da pátria. Até mais, pessoal. Tchau, fiquem todos com Deus.